O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir hoje com os comandantes das Forças Armadas a partir das 10 da manhã no Palácio do Planalto. O encontro faz parte de uma articulação para tentar reduzir as tensões com os militares após os ataques do dia 8 de janeiro. Estarão na reunião os comandantes do Exército Júlio Arruda, da Marinha Marcos Olsen e da Aeronáutica Marcelo Damasceno. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também participa do encontro. Segundo auxiliares do presidente, a pauta do encontro ficará concentrada nos projetos estratégicos de defesa das Forças Armadas. O plano original é evitar discussões políticas que podem ampliar os atritos entre Lula e os militares. Nos últimos dias, o presidente dispensou dezenas de integrantes das Forças Armadas que trabalham em áreas consideradas sensíveis, como o Gabinete de Segurança Institucional. O encontro ocorre após Lula dizer que houve conivência dos militares que trabalham na segurança do Palácio do Planalto, que houve um apagão dos serviços de inteligência do governo antes dos ataques terroristas e que as Forças Armadas não devem se envolver com política. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. A minha inteligência não existiu. Aqui nós temos inteligência do Exército, nós temos inteligência do GFI, nós temos inteligência da BIM, nós temos inteligência da Marinha, nós temos inteligência da Aeronáutica. Ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso. Não politizar as Forças Armadas. E eu quero conversar com eles abertamente. Essas pessoas estão aí para cumprir as suas funções e não para fazer política. Quem quiser fazer política, tira a farda, renuncia ao seu cargo, cria um partido político e vai fazer política. O coronel do Exército, José Placídio Matias dos Santos, que foi assessor no Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro por 3 anos, usou as redes sociais para pedir o golpe e ameaçar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele ainda afirmou que centenas de militares da ativa participaram dos atos terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro. O militar publicou no dia dos atos golpistas uma mensagem direcionada ao comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, pedindo a insubordinação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois que as informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo, o coronel apagou algumas postagens de suas redes sociais. 6h08. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem 5 dias para responder a mais uma ação de investigação contra ele no Tribunal Superior Eleitoral. A coligação partidária da candidatura de Lula acusou Bolsonaro de usar os palácios do Planalto e da Alvorada para alavancar a candidatura à reeleição. O corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, pontuou que a legislação eleitoral não concedeu autorização irrestrita para o uso de bens públicos para fins privados e ressaltou que os espaços públicos serviram de palco para atos ostensivos de campanha de Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, a defesa de Bolsonaro pediu para o TSE desconsiderar nas ações contra o ex-presidente a minuta do golpe, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Os advogados de Bolsonaro classificam a minuta como documento apócrifo e argumentam que o tema não tem relação com o caso em curso no TSE, em que o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por realizar uma reunião com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas. Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves incluiu a minuta na ação que trata da reunião com representantes de outros países, realizada no Palácio da Alvorada no ano passado, em que Bolsonaro difundiu mentiras sobre as urnas. A defesa argumentou que a minuta não foi publicada e nunca extravasou o plano da cogitação. Os advogados de Bolsonaro escreveram que o documento não foi assinado, nem indica atos concretos ou ação por parte do ex-presidente. Na avaliação do cientista político Melilo Diniz, as ações aceitas no TSE aumentam a pressão sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode se tornar inelegível. A grande questão é que esse aumento da pressão vai trazer ainda mais desafios para uma democracia que já passou por testes com um pouco de tensão, mas acima de tudo com muitas consequências. É claro que no cenário político, esta luta na justiça definirá se Bolsonaro, inclusive, perderá a sua condição de elegibilidade. 6h10.
ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deve concluir hoje a análise dos processos dos bolsonaristas presos por envolvimento nos atos terroristas em Brasília. Até agora, dos quase 1.500 investigados pelos ataques, 740 foram mantidos presos por tempo indeterminado e 335 liberados sob algumas condições, como usar tornozeleira eletrônica. Ontem, a Polícia Federal prendeu um dos suspeitos de financiar e organizar os ataques aos 3 poderes no último dia 8. Carlos Vitor Carvalho, conhecido como CVC, é assessor parlamentar do deputado estadual do Rio de Janeiro, Felipe Poubel, do PL, o mesmo partido de Bolsonaro. Ele estava escondido em uma pousada em Guaçuí, no Espírito Santo. Você está acompanhando os destaques desta sexta-feira do Jornal da CBN. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, quer prestar novo depoimento à Polícia Federal segunda-feira. O pedido foi feito pela defesa à Polícia Federal, que já solicitou autorização ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, Anderson Torres prestou depoimento, mas ficou calado. Os advogados dele alegaram que não tinha acesso a todos os dados da investigação. Anderson Torres está preso há quase uma semana em Brasília, acusado de omissão dolosa e criminosa contra as sedes dos 3 poderes. O ex-ministro da Justiça também terá que dar explicações sobre a minuta do golpe encontrada pela Polícia Federal na casa dele. O substituto de Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques, delegado Fernando de Souza Oliveira, prestou depoimento na quarta-feira e não ficou em silêncio. Ele relatou que Anderson Torres aprovou um plano operacional de segurança para a esplanada antes de viajar de férias, mas que não foi deixada nenhuma diretriz específica. O delegado também contou que não foi apresentado pelo secretário nem aos comandantes das forças policiais do Distrito Federal e nem ao governador Ibanez Rocha, que até agora está afastado. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN. A Justiça do Rio aceitou o pedido de recuperação judicial da Rede Americanas. A medida permite que a empresa tenha 180 dias para negociar dívidas que somam 43 bilhões de reais, com mais de 16 mil credores. Na decisão, o juiz Paulo Assede, da 4ª Vara Empresarial do Rio, alegou que a quebra do Grupo Americanas pode acarretar o colapso da cadeia de produção no Brasil, afetando mais de 50 milhões de consumidores e colocando em risco dezenas de milhares de empregos. A Americanas tem 3.600 lojas e emprega cerca de 100 mil pessoas. Em nota, a Americanas informou que seguirá operando normalmente dentro das novas regras da recuperação judicial. A empresa tem até 60 dias para apresentar o plano de recuperação. As ações da empresa, que já vinham derretendo nos últimos dias, encerraram a quinta-feira em queda de 42,52%, valendo apenas R$1. Desde o estouro do escândalo contábil de 20 bilhões, no dia 11, os papéis da empresa caíram mais de 91%. Nos últimos 10 anos, os diretores da companhia tiveram remuneração total de 505 milhões de reais. O montante é quase o dobro do desembolsado com executivos por concorrentes como Lojas Renner e Magazine Luiza. Na avaliação do sócio e gerente da Orama Investimentos, Gilvan Bueno, Americanas não deve falir, pelo menos não por enquanto. Ela também tem o aporte adicional dos acionistas. Fora isso, ela tem mais de 3.700 pontos. Ela comprou o Hortifruti, fez algumas aquisições, então ela tem joias na coroa para poder fazer e continuar. Acho que é uma marca emblemática com mais de 100 anos de existência. Então, acho que ainda tem muita água para passar debaixo do rio. 6h14.